dia, bom dia. Quarta-feira de novo. E nós aqui com nossos grãozinhos no caminho, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no capítulo 24. Não coloqueis a candeia sobre o alqueire. Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Não se acende uma candeia para colocá-la sobre o alqueire, mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Não há ninguém que, depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sobre uma cama, mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Seus discípulos, se aproximando, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E lhes respondendo disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutareis com os vossos ouvidos e não ouvireis, olhareis com os vossos olhos e não vereis, porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos tornaram-se surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos, eu não os cure. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre um alqueire, enquanto que ele mesmo oculta sem cessar o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos: eu lhes falo por parábolas porque não estão no estado de compreender certas coisas. Veem, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento, mas a vós eu vos digo, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo como se faz com as crianças, cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima: não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Ocorre o mesmo com os homens em geral, com os indivíduos. As gerações têm sua infância, sua juventude e sua idade madura. Cada coisa deve vir a seu tempo, e o grão semeado fora da época não frutifica. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente, deve cedo ou tarde ser descoberto, porque chegados a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos a luz viva. A obscuridade lhes pesa. Tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu, querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão a fé se enfraquece. Vou parar aqui, a leitura de hoje, e vamos comentar um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, Por que deve se colocar a candeia no candeeiro, que é o lugar certo de colocar uma candeia, Antigamente, hoje não existe candeia, Ainda existe algum lugar lá do interior onde não tem energia elétrica, mas graças a Deus aqui nós temos, Então hoje não se usa mais o candeeiro. Mas o que ele quer dizer com isso? O que seria a candeia hoje? A candeia é o conhecimento, é a palavra, É o que a gente traz nas leituras para todos aqueles que estão ouvindo. Hoje, o conhecimento ele é divulgado amplamente, porque muita gente hoje já tem condição de entender o que Jesus queria dizer naquela época, com as suas parábolas. Ele usava alegorias para fazer-se entender,
para o povo ter um pouco de noção do que ele queria dizer quando ele trouxe para nós a lei de amor. Hoje é mais fácil, hoje a divulgação é ampla, né? O conhecimento é mais absorvido. Ainda temos muitos problemas com isso, mas são menores do que havia antigamente. A dificuldade de se expressar, porque o povo era muito limitado mentalmente naquela época. O conhecimento era muito pequeno. Hoje não, né? Hoje nós temos essa enorme oportunidade da imprensa, da mídia, né? das redes sociais para divulgar, né, o conhecimento. Mas muitos ainda ouvem e não entendem, veem e não enxergam, né? Estão aqui assim vendo uma manifestação, estão achando maravilhosa, mas não entendem o porquê que está acontecendo aquilo. Não buscam no fundo ali o que significa. Então ainda está caminhando, ainda estamos caminhando, né? Mas estamos raciocinando mais, estamos procurando entender mais essa fé que a gente tem, e isso é ótimo, que é uma fé, aí seria uma fé raciocinada, uma fé pensada, né? Uma fé com razão de ter. Então, graças a Deus, nós estamos melhorando. Amanhã a gente continua com a leitura, né? E eu desejo a todos um ótimo dia, com muita paz, muita luz, muito amor no coração, muita sabedoria para poder lidar com os problemas da vida. Fiquem com Deus, que Deus nos abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, e eu tenho certeza que Ele há de querer.